Sabe, tem umas perguntas que ninguém sabe responder muito bem. O motivo, né? O motivo. Por quê? Por que que é assim? Por que que não é? E meio que é porque é. E porque é, deve continuar a ser. Então, por exemplo, por que que o senador tem um mandato de 8 anos? E ele pode se reeleger quantas vezes ele quiser, né? 8 anos. Por que não é 6? E proibida a reeleição? Não tenho a menor ideia. Por que não é 6 com uma reeleição? Não tenho a menor ideia. Por que são 3 por estado? Não são 2. A gente sabe o motivo. Mas por que não volta a ser 2? Não tenho a menor ideia. Eu não vejo um senador preocupado em falar, não, vamos economizar dinheiro, vamos botar 2 senadores por estado. Não põe. Por que o presidente da República tem um mandato de 4 anos? Por que não é de 6? Uma vez só de 6? Né? Por que não é de 5 com reeleição? E pode ficar 10? É porque é. Porque a gente quis que fosse. Por que o quórum qualificado para a emenda constitucional são 2 votações de 3/5 e não uma votação de 3/4 ou 3 votações de 3/4? É porque é. Então, no Brasil, na linha do porque é, a gente tem várias coisas que, porque são, você vai criando uma tradição. E a criação da tradição gera uma certa estabilidade. E essa estabilidade é fundamental. Então as coisas são porque são e porque elas são, sempre foram ou não, mas sempre serão. E aí você começa a ter respostas, ainda que não saiba os motivos, mas você tem as respostas. Então, se você votar num senador, você sabe que ele vai ficar 8 anos. Se você votar no presidente da República, você sabe que se ele não já tiver tido um mandato, ele vai poder ter 2 mandatos. Se já tiver tido um, como é o caso do Jair Bolsonaro, por exemplo, você sabe que se votar nele em 2022, ele só pode ficar mais 4 anos e não vai poder disputar a eleição seguinte. Já, se você votar em outro candidato, ele vai poder ter 2 mandatos. É confortável você saber que as coisas são como são, porque você começa a fazer cálculo, né? Toda vez que as coisas deixam de ter uma resposta sobre como são, você fica inseguro. Então, um país como o Brasil é um país inseguro juridicamente, é um país instável juridicamente, porque você não sabe dar respostas. Por exemplo, se você tem um dinheiro a receber do Estado e a Justiça decide até na última instância e manda pagar, você vai receber? Não, necessariamente, depende. Se o Paulo Guedes e o Bolsonaro quiserem, e o Arthur Lira e o Pacheco quiserem, sim. Se eles não quiserem, não. Só disse, mas peraí, não era um direito que eu ganhei na Justiça? Mas não é bem assim. Então, quando a gente pega e começa a ver o calote, uma PEC do calote, você fala, bom, é um país instável. Essa instabilidade é um negócio complicado. A gente fez uma Constituição em 1988 e de lá para cá, veja só, de 1988 para cá, nós fizemos 108 alterações na Constituição. A Constituição, a Carta Maior, ela foi visitada e reescrita 108 vezes. Claro, não reescrita na sua íntegra, mas ela foi modificada 108 vezes. 108 vezes. Nós encontramos 108 motivos para mexer na Constituição. Em parte, porque a Constituição trata de tudo. Trata de radioisótopo, trata de CD. Lembra do CD? Tem CD lá. Aumento de funcionalismo está lá. Então, como ela trata de tudo, quando você quer mexer em alguma coisa, você tem que mexer na Constituição. Na Constituição, então, 108 modificações. E a ideia de funcionamento do Estado é que a ação governamental,
o voto parlamentar e a sentença judicial tragam paz para nós, tranquilidade para nós, sossego e não desassossego. E no Brasil, a ação governamental traz desassossego, o voto parlamentar traz desassossego e a sentença judicial traz desassossego. Veja a segunda instância, prisão após a segunda instância. Não era permitida, depois passou a ser permitida, depois passou a ser proibida, né? E isso num espaço de alguns poucos anos. Então, o mesmo Supremo Tribunal Federal que entendia que ela era permitida, proibiu, mas antes tinha permitido. Quer dizer, como pode um negócio desse? Instabilidade, perspectivas para fazer cálculo num país instável como esse fica complicado. E é em todas as instâncias, e em todas as esferas isso acontece, do mais modesto assunto. Uma Assembleia Legislativa, por exemplo, a de São Paulo, em 2008, eu comentei isso aqui uma vez, lembrei essa história, o Fábio França, não sei se... Não, o Fábio França não estava. Mas, Fábio, em 2008, os deputados estaduais de São Paulo, eles se reuniram para decidir uma coisa importantíssima, que é o seguinte: não pode vender, eu falo banana, tá? E brigam comigo que tem que ser banana, eu falo banana. 999-592-100, eu não sei se você fala banana, você fala banana, eu não sei qual é o certo, mas eu aprendi banana e falo banana e não consigo falar banana. Então me corrijam, por favor, ou me digam como vocês preferem. Mas enfim, proibir a venda de banana por dúzia, Fábio. Não pode vender por dúzia, tem que vender por quilo. Aí os feirantes começaram a falar, mas gente do céu, a gente sempre vendeu por dúzia. Aí como a gente vendia por dúzia, a gente limpava o cacho, deixava o cacho pequenininho para não ter pedaços que não eram banana. Aí quando falaram que era quilo, não pode mais ser dúzia, o que aconteceu? Começou a aparecer uns pedaços grandes de cacho, sabe? Aí vendia porcaria junto com banana. Levaram 8 anos para derrubar essa lei imbecil. Mas é a história de ficar mexendo. Tem uma lei aprovada em 2010, que é a Lei da Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E essa lei prevê o seguinte, que você não pode ficar tomando decisão com base em valores jurídicos abstratos, sem considerar as consequências práticas da decisão. Ninguém leva isso a sério, está escrito, é uma lei aprovada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados resolveu aprovar a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição para reduzir de 75 para 70 anos a idade máxima, a idade de aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores e também do TCU, que é de 75, que era de 70. Querem baixar para 70 de novo. Mas aumentaram de 70 para 75 em 2015, por PEC. Agora querem fazer outra PEC para baixar de 75 para 70. Aumentaram de 70 para 75 para tirar da Dilma o direito de nomear mais ministros do Supremo. Agora querem baixar de 75 para 70 para dar ao presidente Bolsonaro o direito de nomear mais ministros do Supremo. Vê se tem cabimento um negócio desse. Vê se tem cabimento um negócio desse. Naquela linha dos porquês, que diferença faz se é 75, se é 70, a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo? Em 1891, na Constituição, era vitalício. Em 1934, também outra Constituição, mexeram e passou a ser 75 anos. E assim ficou 75 anos. Aí baixaram para 70, depois subiram para 75 de novo em 2015, agora querem baixar de novo. Agora olha que loucura. Quando era vitalício, na Constituição de 1891 era vitalício, a expectativa de vida no Brasil era de 34 anos. Quando passou a ser de 75 anos,
que foi na Constituição de 34, a expectativa de vida era abaixo de 45 anos, e já era 75 anos para ministro do Supremo. Quem baixou para 70 foi a Constituição de 46, tá? Baixou para 70 anos. A expectativa era de 50 anos. E ficou com esse negócio. Hoje a expectativa de vida no Brasil é altíssima. É 75 anos. Aí querem baixar para 70 anos. Quer dizer, não tem lógica nem estatística. É só a politicagem baixa, porca, de quinta categoria, ideia sugerida pela presidente da CCJ, pela Bia Kicis, para puxar o saco do presidente da República. Ei, presidente, agora pode nomear mais 2. Tudo bem, aprovaram a admissibilidade, mas o processo começa com a admissibilidade. Ou seja, esta proposta é inconstitucional? Não, não é inconstitucional. Então ela pode tramitar? Pode tramitar. E aí agora vai ter uma tramitação longa, vai ter gente lá que é contra, gente que lá é a favor, etc. e tal. A gente não sabe qual vai ser o desfecho. Mas veja o que passa pela cabeça dessa senhora, com tanta coisa importante para fazer, eleita para ajudar a transformar o Brasil, ela vai prestar um serviço ao patrão, mexendo num negócio que não tem que mexer, né? Não tem que mexer. Por que não faz então um mandato para deputado sem direito à reeleição? Né? Por que ela não faz uma proposta para acabar com os penduricalhos dos deputados federais, né? Que permitem, por exemplo, esses penduricalhos, ela contratar um monte de assessor. E se ela quisesse, poderia até fazer rachadinha com os assessores, né? A lei não permite, mas tanto deputado fez, né? Deputado estadual, colegas dela, bajuladores do presidente. O filho do presidente está tendo que responder por rachadinha. Por que eles não acabam com esse monte de deputados? Aliás, por que não acabam com os assessores, todos contratados nos gabinetes? Assim, todos os assessores pertencem ao quadro da Câmara e o deputado entra para levar 2 assessores. Por que não acabam com as cotas de papel, de envio de cartão, nesses benefícios? Por que não acabam com a cota de gasolina? Por que deputado tem que ter direito à gasolina? Por que deputado não pega táxi? Há trabalho e reembolsa, tendo que comprovar a despesa realizada. A mãe do senador Ciro Nogueira, mantendo uma prática que já é familiar. Olha que coisa, a mãe do senador Ciro Nogueira é a suplente do senador Ciro Nogueira. Que moralidade, né? Olha que bacana. Por que não acaba isso? Bom, a mãe do senador Ciro Nogueira usando dinheiro público para encher o tanque do jatinho da família. Por que não acaba com isso? Isso ela não faz. Mas aí ela vai mexer na idade de aposentadoria dos ministros do Supremo para puxar o saco do chefe e o chefe poder nomear mais ministro do Supremo para mandar no Supremo. É patético. Então, é um país que conspira, aliás, perdão, o país não conspira coisa nenhuma. Esses políticos ficam gastando tempo e conspirando contra a estabilidade, trabalhando contra o poder, o direito do brasileiro de fazer conta, de fazer cálculo. Então, esse desserviço proposto pela deputada Bia Kicis, desserviço, que é mexer na regra da aposentadoria, mostra a estatura dos nossos governantes, dos nossos representantes, né? E o que eles fazem quando eles chegam lá. Trabalhar para nós em favor da paz, colocar a casa em ordem? Não. Agora, tocar fogo no circo? É isso. Olha só o que fez essa senhora.